os amigos que aceitaram o nosso convite, aqueles que estão aí pelas praças, pelas casas e que conseguem acompanhar a nossa fala. E alguns dizem, você veio agora? Não, eu estou sempre aqui, não é? E existem muitas formas de você fazer uma campanha. Você pode começar pela cidade onde você nasceu, pedindo as bênçãos e as proteções dos antepassados e do padroeiro, ou pode vir agora agradecer por esta campanha que a gente conseguiu desenvolver durante esses 2 meses. Uma campanha onde a gente tem que passar nas casas, visitar cidades, passar a compreender mais profundamente as dificuldades pelas quais as pessoas passam, seus sonhos, suas esperanças. Porque nós estamos num ano importante, e todo ano de eleição é importante. As eleições municipais são importantes, as eleições estaduais, nacionais são importantes, porque elas muitas vezes precisam corresponder ao que a gente pensa, ao que a gente sonha para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso futuro, para os nossos filhos. Tudo isso faz parte de uma campanha política. E eu não poderia também deixar de participar e de dar minha contribuição como cidadão, como médico, como liderança em associações, em sindicatos, porque a gente tem sempre uma mensagem a levar para as pessoas. E quando eu venho aqui à minha terra para me apresentar mais uma vez como candidato e pedir apoio e dizer que cada casa que puder me dar um voto é bem-vindo, mesmo que tenham compromissos com outros, mas separe um voto para o seu conterrâneo, para o filho da terra, nos ajude a defender essa cidade. Porque nós nessa campanha temos muitos candidatos bons, candidatos médicos. Eu sei que aqui nós estamos cercados, não é, de bons candidatos, são médicos, doutor Bernardo, doutor Reginaldo, Galeno, não é? Salismar, são médicos importantes que prestam serviço a também nossa cidade. Mas existe uma diferença entre uma candidatura minha e a desses outros candidatos. Eu sou daqui, eu nasci aqui, eu me criei aqui, meus antepassados são daqui, essa casa eu morei. Então essa parte das memórias afetivas são muito mais fortes comigo. Eu sei as pessoas que moraram nessa rua. Essas memórias eles não têm. Eles não sabem, por exemplo, quem foi João da Cruz. Eles não sabem que quando o Lampião esteve aqui, enfrentou a resistência do povo de Marcelino Vieira. Eles não conhecem as pessoas que habitaram essas casas. Não conhecem Zeira, não conheceram, não tiveram o privilégio. João Medeiros, Romualdo Carneiro, não é? Saboia, Bebé, não é? Zeira, já Antônio Costa, Raimundo Dantas, Chiquinho, Diodete, não é? Seu Zé Jacome. Essas memórias afetivas eles não têm, né? Não sabem quem foi Balau, não conhecem seus filhos, Jessé, Tiquinho, né? Não conheceram Zé Braúna, Lupinha, Zita, Zé Biró, né? Tio Guido, memória afetiva Beta, não é? Tantas memórias. Então essas memórias são privilégios nossos. Zé de Bruno, a mudinha. A Mabília. Então esse privilégio de ter convivido com essas pessoas, me perdoe se algum, pode ficar à vontade, se tem por acaso Antônio Costa, eu já citei, né? Então se porventura eu esqueci algum aqui, porque Zé Carneiro aqui, vizinho também, fazia tanta conta, né? Sabia de antemão quantos votos cada um tinha, né? Então essas memórias, quem tem sou eu. Elas são privilégios nossos. Nós convivemos com essas pessoas. E por ter convivido com essas pessoas é que eu me sinto com a autoridade de chegar aqui, Marcelino Vieira, em minha terra, e pedir um voto. E dizer, eu quero um voto. Porque outra coisa eu também sei. E dona Ana, Geraldo? Tia Ana.
E Chico Vaqueiro, né? Nosso amigo Chico Vaqueiro. Tem tantas saudades, né? Tantas. Ronaldo, Oswaldo aqui. Então, Zé Marinho, falecido também. Então, Pororoca, tão recente também. Mas é importante que essas pessoas sejam citadas por uma razão. Primeiro, porque nós convivemos com elas. E segundo, porque são elas que dão autoridade a gente de chegar aqui e pedir um voto. Vicente Lopes. Porque eu tenho certeza, Vicente Lopes, porque eu tenho certeza que os outros não conviveram com essas pessoas. E não sabem quem elas são. Zé de Crispim, os Damião, né? Todos os Damião, Celina, né? Matriarca de uma família imensa. Edilton Fernandes. Edilton, Alexandre Donato, tantos. Você vê que a memória nossa é muito parecida, né? Ori, Paulo, Jago, Socorro, exatamente. Então, é por isso que eu tenho coragem de vir para cá, para minha cidade, pegar um microfone, me dirigir às pessoas e dizer: ei, eu quero um voto aqui na minha terra. Eu tive agora em Mossoró há pouco tempo e realmente conversávamos sobre esta campanha. E lá, nós, várias pessoas daqui que me acompanham e votam comigo, e hoje moram em Mossoró, e dizem: quando é que vai a Marcelino Vieira? Porque se você não for a Marcelino Vieira, vai perder meu voto. Não é? Porque a memória de Marcelino Vieira é muito forte, mesmo nos que vão para fora. E sabem de uma coisa? Se esses deputados que hoje pedem voto, e são boas pessoas, eles forem eleitos, e está no direito deles, eles vão lutar por suas cidades. Não adianta a gente se enganar. Marcelino Vieira vai ser um pontinho na lembrança deles. Agora, comigo não. Uma eleição de um filho de Marcelino Vieira significa que aqui vai ser prioridade. Que o meu olhar vai se voltar para cá. Que o que eu puder fazer por minha terra, eu vou fazer. Eu vou defendê-la, eu vou brigar por ela, eu vou trazer as verbas para cá que eu puder trazer. Então isso me dá coragem de vir aqui, de olhar nas pessoas, de conversar com elas e dizer isso que eu disse anteriormente. Eu sei que muitas vezes a gente precisa, e eu conheço como são as necessidades das cidades, nós precisamos da ajuda de todo mundo. E toda ajuda é bem-vinda. Qualquer candidato que possa ajudar Marcelino Vieira, que esteja com Marcelino Vieira presente em suas lembranças, é importante. Se eles vierem aqui, disserem o que pretendem, pedirem um voto e depois lembrarem de voltar também, não é? Tudo isso é importante. Mas a gente tem que ter plena consciência de uma coisa: quem é daqui, quem conhece vocês, quem convive com vocês e quem também tem a autoridade de pedir, mas que deixa com vocês também a autoridade de cobrar, esse sou eu. Porque minha porta permite que vocês me cobrem, pelos laços que nos unem, de amizade, de companheirismo, de convivência, de criação conjunta e também de sangue. Quase todos que aqui estão presentes têm laços sanguíneos fortes com a gente, não é? Laços construídos ao longo de décadas de cruzamento entre as famílias. Quase todo mundo aqui em Marcelino Vieira é primo, quase todo mundo é parente, não é? E quando não é parente, é aquele irmão que a vida nos deu, não é? Dina sabe muito bem da amizade de papai com Zera, quantos anos de convivência nos Correios, não é? E quantos conviveram aqui com nossa família, com mamãe, né? Convivi na sua casa, né? Morando também lá em casa. E eu até recebi também um depoimento de um companheiro em Mossoró, que é filho daqui também, disse: quando eu disse lá em casa que votava com você, aí minha mãe disse: é um voto muito bem dado, filho de comadre Marizinha, de compadre Geraldo. Então, essas coisas nos unem. E elas são inabaláveis, elas são indestrutíveis. O tempo pode passar, mas isso não se apaga. A convivência que a gente teve aqui e viu Marcelino Vieira pequeno, novinho, crescer, se tornar maior, mais ampla, não é? Agora, nós precisamos ter na cabeça
que esta nova geração que está se formando precisa de desenvolvimento, precisa de emprego. Eu conversei aqui com muitas pessoas antes, e a maioria dos filhos de vocês estão em faculdades. Com a graça de Deus, quase todos estão se formando. E vão precisar de emprego. É preciso trazer o desenvolvimento para essas cidades do interior. Nós não podemos simplesmente aceitar que se perpetue e continue a política de sempre, que seria meramente assistir a cidade continuar como está, sem trazer os benefícios de desenvolvimento que ela precisa. E como é que a gente consegue desenvolver uma cidade como Marcelino Vieira? Incentivando o empreendedorismo, trazendo verbas para que as pessoas possam montar seus negócios, trazendo instrução, fomentando, fazendo com que se criem cooperativas, porque de repente isso é uma terra que o que a gente tenta fazer, se tiver coragem, leva para frente, não é? Quantas vezes a gente não vê falar com muito orgulho numa granja que se abre aqui e se fornece agora ovos para quase toda a região, não é? Isso não cai por acaso. É preciso o quê? Que existam condições que cheguem, que tragam verbas, empréstimos baratos, para que as pessoas possam criar empregos para as pessoas. Porque a gente não pode imaginar que simplesmente com bolsas ou com auxílios a gente consiga manter as famílias. Não consegue. Consegue a sobrevivência. E ela é bem-vinda. Porque de repente às vezes falta o essencial nas casas. Mas é preciso mais um pouco. Você quer ver outro exemplo que a gente visita aqui? A questão dos apiários. Uma vez eu fui aqui comprar 1 litro de mel e a produção já estava vendida, a produção do ano todo já estava vendida. Então é preciso incentivar as pessoas a criarem, porque Dedé trabalha na educação e eu digo muito, viu, Dedé, nas minhas falas, que o teste da educação é o trabalho. É você terminar o seu curso. Perdão, Gustavo. É irmão, né, Gustavo? É irmão, né, Gustavo? Perdão, Gustavo. Então, Gustavo é da educação, sindicalista como eu, e sabe que o teste que a educação faz, se ela foi boa, se ela formou a pessoa, é no trabalho. Porque se você terminar o 2º grau ou o 1º grau e não souber desenvolver um trabalho, a educação não cumpriu o seu papel. Então uma das coisas que me preocupam muito, cadê Tonhé, Maria? Compadre Tonhé. Podíamos falar aqui do seu Osmundo também, né? Justino também, né? Tanta gente, né? Que dá saudade, né? Eu conheci, né? Também. É por isso que eu estou dizendo, quando eu digo e falo nessas pessoas, eu não falo como quem o viu de longe. Nós convivemos, né? Na venda de fumo lá, né? Seu Bernardo também, quem não lembra, né? Seu Bernardo com o terno branco, né? Gostava demais do terno branco, descendo para o clube ali do beco de papai, me lembro demais. Então o teste que se faz da educação é no trabalho. Eu não concebo que uma pessoa termine o 1º grau e não saiba exercer uma profissão. Eu não imagino que uma pessoa termine o 2º grau e não consiga exercer uma profissão. Então, o modelo educacional brasileiro, ele precisa ser direcionado a preparar as pessoas para o trabalho. A educação tem este ponto importantíssimo, que é preparar para a cidadania, para você conhecer seus direitos, reivindicá-los, cobrá-los com muita força, com muita energia, saber que nós somos cidadãos brasileiros e nós precisamos ter nossos direitos respeitados. Isso é muito importante. Mas nós temos deveres também. Deveres com o nosso estado, com o nosso município, com o nosso país. E um dos deveres mais importantes da nossa cidadania é o exercício do voto. Que não é só um direito, é um dever nosso. Pela Constituição nós somos obrigados a votar, porque nós somos responsáveis pela cidade que nós vivemos, nós somos responsáveis pelo estado em que vivemos e pelo país em que vivemos.
Então nós temos a responsabilidade de fazer a boa escolha. Fazer a boa escolha para que a gente possa construir a cidade que a gente quer, que sonha, o estado que a gente quer, o país que a gente quer. Nós não podemos simplesmente confiar que os outros vão fazer isso. Nós temos que nos empenhar para que a gente possa, através do nosso voto, mas posteriormente da nossa cobrança, promover as transformações. Porque aqui, quando cada um de nós vai votar, nós sabemos que nós votamos por alguns propósitos, por algumas esperanças que são despertadas dentro da gente. Quando nós escolhemos alguém para dirigir nossa cidade, nós ouvimos algumas propostas e nós queremos que essas propostas sejam executadas. Quando nós escolhemos para o estado ou para o país, nós acreditamos que nós estamos escolhendo alguma coisa que vai trazer melhoria para todos, trazer desenvolvimento, porque todos nós sonhamos com uma cidade melhor, com um estado melhor e com um país melhor. E muita gente às vezes pensa que a política, e muitas vezes ela se transforma nisso, no exercício de enganação das pessoas. E vamos dizer a verdade, muitas vezes as pessoas preferem ser enganadas. Vem um candidato de fora, muitas vezes sem ligações com a cidade, apoiado às vezes por alguma liderança da cidade, vendem uma série de promessas, de esperanças, ilusões, expectativas e não voltam mais, não é? Não voltam mais. E aquilo cai tudo por terra, né? E nós às vezes repetimos esses votos sistematicamente. Muitas vezes repetimos, vem uma eleição, votamos, vem outra, nós votamos e continuamos neste mesmo estilo de política, não é? Graças a Deus, nós estamos num momento onde mais pessoas estão entrando na política. E eu, vou dizer a verdade, eu incentivo muito. Se eu puder dar um incentivo às pessoas, não é? Aos parentes que estão aqui, que eu sei que cada um de alguma forma tem uma vocação política, eu incentivaria a participar da política. A gente tem que perder a timidez e achar que só os outros são capazes. Muitas vezes a gente fica olhando, se fosse eu seria diferente. Se fosse você seria diferente, então venha e some, não é? Entre no processo, coloque as coisas que você pensa, que acredita. Isso é muito importante para a cidade. Quanto mais politizado for o nosso povo, quanto mais participar politicamente e até se oferecer como candidato, mais chance nós teremos de melhorar a nossa terra, de melhorar a nossa cidade, melhorar nosso estado, não é? Essa política do estado, a gente às vezes por onde passa ouve muito aquela história de que a gente elege, mas nada muda, né? As coisas permanecem sempre como estão, ou então que a política não resolve nada. Eu ouço muitas vezes isso da minha própria categoria médica. Mas por que a gente médica, a gente tem nosso trabalho, a gente vai se meter nisso? Isso é uma sujeira tão grande, a gente só vai se contaminar e se sujar. Mas não é assim, ou não deveria ser assim. E de quem depende que isso não seja assim? Do eleitor. Do eleitor primeiro escolher conscientemente e depois cobrar. Depois cobrar. É por isso que na raiz da boa política está não aceitar a compra de votos, não aceitar o clientelismo, o assistencialismo, não é? Porque essas são políticas de Estado e de governo. Não compete a um deputado ou alguém chegar durante uma campanha política e resolver um problema financeiro imediato de alguém ali, até é proibido por lei, não é? Mas, no entanto, é o retrato da maioria das campanhas políticas, e a gente vê os gastos mirabolantes. Deputado estadual gastando 5 milhões para se eleger. Gente, 5 milhões? Como? Vai tirar de onde, hein, Del? 5 milhões. De onde o camarada vai tirar isso? 5 milhões para se eleger? Não pode. Está tirando de algum lugar que não deveria tirar, não é? Está errado. A campanha não pode ser feita dessa forma. Deputado federal, tem deputado federal gastando 10 milhões. Aí lá vem um fundo eleitoral que é imoral. E aí eu já digo a vocês aqui,
Sabe quando eu recebi de fundo eleitoral? 0, nem um centavo, não é? 1000 promessas, partidos, etc. Vai vir dinheiro para financiar a campanha. Eu, particularmente, sou contra esse formato de financiamento, mas essa é uma questão que precisa ser amadurecida. Alguns são a favor, eu sou contra, porque eu acho que o país não deveria gastar dinheiro para financiar a campanha política de ninguém, né? As prefeituras não deveriam tirar dinheiro que é para a saúde, que é para a estrada, que é para a educação, para financiar a campanha de ninguém. Mas a gente assiste isso em todos os estados brasileiros, não é? Mas não deveria ser assim, porque este dinheiro sai de algum canto. Quando ele vem para fundo eleitoral, é um dinheiro que está perdendo a oportunidade de ser aplicado em coisas essenciais para a população. Então, o que é que nos interessa numa campanha política? Nos interessa o que é que aquele candidato pode fazer para mudar a realidade das pessoas. E quais são os grandes dramas que hoje atingem o povo brasileiro, atingem os estados, atingem as cidades? Todos nós sabemos das dificuldades da saúde. Onde a gente chama o clamor, onde a gente chega, o clamor é generalizado. Nós sabemos das dificuldades de quem chega num grande hospital, o Alfredo Gugel, muitas vezes jogado no corredor, às vezes 30 pacientes esperando um leito de UTI. Nós acabamos de sair de uma pandemia, mas a saúde ainda permanece um grande problema, porque as doenças crônicas que não foram tratadas durante a pandemia estão voltando com força total. E eu me lembro aqui, não faz tanto tempo, Terezinha com diabetes, uma necrose de um dedo, passou 3, 4 dias em Pau dos Ferros, não conseguiu transferência para Natal, foi um Deus nos acuda. Depois, através de amizades, são uns 4 ou 5 anos, foi para Natal, chegou no Alfredo já fora do tempo, terminou tendo uma septicemia e falecendo. E quantos morrem desassistidos? Nós temos aqui mesmo, Lúcia está tentando aí se operar há quanto tempo? Meses com um bócio, com uma tireoide crescida, e a gente tenta ajudar, tenta ver como é que pode fazer, mas o sistema é emperrado. O sistema não tem hospitais suficientes, não tem profissionais suficientes, e ficam as pessoas passando 3, 4 anos numa fila para ter a oportunidade de ser submetida a uma cirurgia. É muito sofrimento. A gente sabe que essa realidade da saúde precisa mudar, precisa melhorar, né? Segurança. Quem é que se sente hoje seguro? Eu mesmo tenho uma granja em Natal que faz 3 anos que eu não posso mais ir lá, porque foi durante 25 anos o local de encontro de minha família, de aniversário, de batizados de meus netos, e hoje eu não posso mais andar lá. Destruíram todas as cercas, arrancaram as portas da casa, eu tive que fechar com tijolos. Isso não é o país que nós queremos. Nós precisamos ter uma política de segurança onde as pessoas se sintam em suas casas seguros, ou tenham um bem que ela tenha certeza que está seguro, mas do jeito que está muito difícil. Tanto que a gente está vendo o número de militares que são candidatos, porque o povo está desesperado atrás de assistência, a segurança, e infelizmente não tem, não é? Mas uma das maiores preocupações que nós temos nesta campanha é também com a economia, não é? Nós sabemos que nós temos um momento, o país ainda está atravessando um momento difícil em termos de emprego, né? Principalmente nas cidades pequenas do interior. Nós temos muita dificuldade, as pessoas às vezes se formam, mas não estão tendo a possibilidade de emprego. Nós temos uma inflação que de qualquer forma está corroendo o poder de compra das pessoas, isso traz algumas dificuldades, né? Mas quando eu cito isso, vocês dizem qual é a solução? Onde está a solução? A solução está na política, por incrível que pareça, né? A mudança, o desenvolvimento, o progresso da economia, tudo isso está na política. Porque você trazer uma estrada para cá,
você trazer uma obra de infraestrutura, você abrir campo de trabalho, você financiar a agricultura, a pecuária, você favorecer a criação de empregos, abrir pequenas indústrias, abrir pequenos comércios, abrir pequenas manufaturas. Tudo isso depende da política, porque é a política que vai determinar para onde vão os investimentos, para melhorar a educação, para dar mais saúde ao povo, para trazer estradas, para trazer desenvolvimento para aquela região. Então este convite que numa noite dessa a gente faz ao povo de Marcelino Vieira é para acreditar que nós precisamos ter no parlamento vozes que olhem para esta terra, para essa cidade e tentem trazer para cá o que for possível para melhorar a vida das pessoas. Mas não é, volto a repetir, não é melhorar a vida das pessoas simplesmente com assistencialismo. É preciso que isto chegue nas pessoas pobres e que as pessoas tenham direito à dignidade. Tenham casa para morar, tenham comida, tenham saúde, tenham a educação. Isso é necessidade básica e obrigatória. Mas quando chega um momento desse de política, nós temos que pensar maior. Nós temos que pensar no nosso desenvolvimento. O que é que nós podemos fazer, em quem nós podemos votar, que realmente consiga trazer investimentos para essa terra. Não é? Nós sabemos que nós tivemos toda uma geração de filhos de Marcelino Vieira, eu inclusive parte, que nós tivemos que migrar daqui. Nós fomos para outras terras distantes, voltamos sempre, é verdade. Cada festa de junho aqui a gente está de volta, fim de ano a gente está de volta. Quando tem o nosso inverninho, a gente vem ver o açude sangrando, não é? Vem aproveitar o mês de junho aqui para ver a produção de milho, a cantiga da mamãe. Quando tem a moagem, a gente gosta de vir também aqui para assistir, não é? E a gente precisa compreender que Marcelino Vieira precisa ter os seus representantes. E como eu iniciei essa nossa fala, eu gostaria de dizer que a diferença dos que vêm pedir o voto aqui para uma candidatura minha é porque eu sou daqui, porque eu conheço vocês, porque minha vida foi aqui e porque vocês podem cobrar de mim. Porque os outros de fora, que porventura recebam o voto, eles vão embora. Eles não vão ficar perto de vocês para receberem a cobrança. A casa deles não vai ser na rua central para vocês baterem na porta e conversar. O doutor Geraldo está aí, chegou daí, eu quero falar com ele aqui. Então, não vão ter a oportunidade, porque é longe daqui, moram em outros locais, vocês não vão ter acesso a isso. Não é? Aqui não. Vocês me verão e verão minha família, e verão meus amigos, e verão as pessoas que votaram em mim. E essas pessoas, com a mesma, repito, autoridade que eu chego para pedir um voto a eles, eles terão a mesma autoridade para dizer: nós votamos, nós confiamos que você iria trazer alguma coisa para cá, mas você não trouxe. Então o maior castigo para quem é daqui e que pediu um voto e que vocês confiaram, se não trouxer, é porque certamente só merecerá de quem votou e de quem acreditou desprezo e não votar outras vezes, não é? Mas o que eu posso lhes dizer é que eu venho aqui com o coração leve. Foi uma campanha muito interessante no estado todo. Os municípios que a gente passou sente que a maioria dos municípios querem ter os seus representantes. A gente vai a Mossoró, o pessoal quer votar no povo de Mossoró, não é? A gente vai Natal, tem seus candidatos, Parnamirim tem seus candidatos, né? Marcelino Vieira tem agora a oportunidade também de votar no seu candidato. E essa é uma eleição que ela pode ser real. Eu já disputei uma eleição e tive uma boa votação na minha terra, né? Eu fui candidato a deputado federal. Naquela altura era uma missão importante, eu sabia que precisava ser candidato, o partido precisava daqueles votos para se manter como partido, mas essa é uma chance real de eleição. Então por isso eu venho a vocês para dizer, se eu chegar no parlamento, e quero chegar, vai ser a minha bandeira
defender a educação, defender a saúde, que é minha área, defender o cooperativismo, mas como prioridade assim, inesquecível, defender a minha terra, tentar trazer as coisas para Marcelino Vieira. Como candidato, quando eu venho aqui para olhar para vocês, é dizer que eu quero representar essa terra no parlamento. Quero representar Marcelino Vieira na Assembleia Legislativa do Estado. Encerrando, para não incumpridar muita conversa, eu queria dizer que respeito os outros candidatos, mas peço aqui a cada conterrâneo, em nome das memórias que nós temos, em nome de ser filho da terra, que separe um votinho na sua casa para aqui, para os filhos da terra. É um direito que eu tenho de dizer: essa terra é minha, eu nasci aqui me criei, vocês foram amigos de meus pais, eu conheci os pais de vocês, nós convivemos aqui, então eu tenho direito de bater na sua porta e dizer: eu quero um voto aqui. Então, gente, agradeço a presença aí de todos os queridos parentes, de todos os queridos amigos, de todos os conterrâneos que aqui vieram, os que estão aí ouvindo de suas casas ou da praça, e dizer: Dr. Geraldo, 14.000, no dia 2 de outubro, votem, tenham certeza de que será um voto em defesa de Marcelino Vieira. Eu não estou nesta campanha procurando ou visando um objetivo pessoal. Eu não quero ser deputado por ser deputado ou por vaidade. Eu tenho as obrigações, tenho meus compromissos, mas acima de tudo eu tenho compromisso com o meu país, com o meu estado. E se eu cheguei nessa idade, graças a Deus, com meus filhos criados, todos trabalhando já, para mim é um privilégio poder olhar nas pessoas e dizer: eu quero ajudar a minha cidade, eu quero ajudar meu estado, eu quero ajudar meu povo. E quando eu venho pedir um voto e dizer a Marcelino Vieira: eu quero um voto daqui de Marcelino Vieira, eu quero ter uma votação boa na minha cidade, eu acho que cada casa de Marcelino Vieira pode retirar um voto e me dar nessa campanha, eu quero dizer o seguinte: contem comigo, não é? Você que está sendo modesto, não é só um não. Um é pouco, né? Mas o que eu estou dizendo é claro que neste nosso meio, dos amigos mais próximos dos parentes, a gente sabe que pode contar com praticamente todos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que toda casa tem uma obrigação. Por eu ser daqui, e porque eu sei que quem mora aqui quer o bem dessa cidade. E querer o bem dessa cidade é eleger representantes que se preocupem com ela e que façam o que puderem para trazer para cá desenvolvimento, riqueza, emprego, educação melhor, uma saúde melhor. E tudo isso só é possível através da política. Claro que o trabalho de quem faz esta cidade é muito importante. Agora, para esta pessoa ter a oportunidade de exercer o seu trabalho, aí entra a danada da política. E sem ela, nenhuma cidade sai do atraso. A gente muitas vezes percorre essas cidades daqui, principalmente aqui do nosso Alto Oeste, e vê que a maioria das pessoas fica procurando uma ocupação e um emprego, né? Então, esta campanha, ela é decisiva para isso. Nós precisamos escolher pessoas que se comprometam a trazer dinheiro para cá, investimento para cá, e não venham para cá oferecer alguma coisa num período político, para depois você saber que não terão a quem cobrar, nem eles voltarão para cumprir o que prometeram. Então, meus parentes, meus primos, meus amigos, meus conterrâneos, companheiros que acreditam e que amam Marcelino Vieira, estamos juntos nessa luta, e dia 2 de outubro espero o voto de vocês para chegar na Assembleia Legislativa. Obrigado aqui pela presença de todos. Pode chamar para o café? Vamos nessa luta, o povo quer.